Aleluias. Aleluias. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluias. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso. Aleluias. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aleluias. Todos felizes? Amém? Vocês estão felizes? Aleluias. Aleluias. Abre lá em 1 João. Você que trouxe a tua Bíblia aí, 1 João. Eu quero incentivar você a trazer a sua Bíblia de papel. Não só confiando no data show. Amém? Quero te incentivar a você fazer isso. Aqueles que gostam de anotações, traz seus cadernos. Porque sabemos que o Senhor fala hoje, ministra nossos corações, e muitas vezes no dia a dia acabamos esquecendo, acabamos entrando no esquecimento do Senhor. E o Senhor, Ele precisa trazer entendimento todos os dias das nossas vidas, amém? Vamos orar um pouquinho? Você que achou, você que não achou, vamos orar mais um pouco? Quero te convidar você nessa noite. Você tem desejo de ser ministrado nesse lugar? Eu quero declarar algo sobre a tua vida nessa noite, e que o Senhor possa usar a minha vida, usar as nossas vidas nesse lugar para fluir conforme Ele tem planejado para esse dia, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Deus, eu quero nessa noite, Pai, pedir que abra nossos olhos espirituais, abra nossos ouvidos espirituais. Deus, que o Espírito que habita em nós, meu Pai, o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em nós, possa através desse dia, Senhor, começar a destravar coisas que precisam ser destravadas, começar a ativar coisas que precisam ser ativadas. Que o Espírito Santo, meu Pai, dentro de nós, comece a partir de hoje, Deus, a começar a trazer, Senhor, nossas vidas a um posicionamento, Deus, que o Senhor tem desejado a cada um de nós nesse lugar, Deus. E eu creio, Deus, que o Senhor tem todo dia nos ensinado, todo dia o Senhor tem falado coisas, todo dia o Senhor tem mostrado, todos os dias o Senhor tem revelado, Senhor, sobre nossas vidas. E eu me coloco nessa noite, Deus, na posição, Deus, de aprender com o Senhor. Eu me coloco nessa noite, Deus, na posição, Senhor, de ser ministrado pelo Senhor. Eu abro meu coração, nós cantamos no início desse culto, Deus, eu abro meu coração para que entre o Rei da Glória. Eu abro o meu coração nessa noite, eu abro o meu entendimento, Deus, eu abro, meu Pai, a minha alma, o meu corpo, Senhor, o meu espírito, Senhor, para que o Senhor possa vir, e meu Pai, completar aquilo que ainda precisa ser completado nas nossas vidas, na minha vida, Senhor. Sabemos, meu Pai, que na tua caminhada com o Senhor, todos os dias o Senhor tem uma palavra de renovo, todos os dias o Senhor tem uma palavra, Senhor, que nos leva, Senhor, nos tira de um lugar, nos coloca em outro. Meu Pai, todos os dias o Senhor fecha um ciclo, inicia outro ciclo em nossas vidas. Sabemos que a tua palavra se renova todos os dias, e precisamos, meu Pai, ser renovado todos os dias na tua presença. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha com renovo na minha vida. Eu peço que o Senhor venha com renovo em nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha, Deus, através de nós, o Espírito que habita em nós, esse Espírito, meu Pai, vivificante, esse Espírito vivente que habita em nós desde a eternidade, começa, Senhor, a ministrar, meu Pai, sobre nossas vidas. Meu Pai, esse rio que flui dentro de nós, nessa noite começa a fluir, começa a jorrar, começa, Senhor, a inundar esse lugar da Tua glória, da Tua presença. Que esse rio, meu Pai, que está dentro de nós, meu Pai, esse rio que vai jorrar, que jorra por eternidade. Começamos, meu Pai, através de nossas vidas, meu Pai, impartir, Deus, e dividir a Tua glória nesse lugar, meu Pai, uns com os outros nessa noite.
Que Deus, nosso espírito, meu Pai, nossa alma, meu Pai, os ouvidos, nosso entendimento intelectual e humano, nós deixamos agora, Senhor, declaramos agora diante do Senhor, meu Pai, e declaramos, Pai, nos ajuda, me ajuda, Senhor, a fluir naquilo que o Senhor tem sonhado para nossas vidas. Não queremos, meu Pai, ser simplesmente ouvintes. Não queremos ser simplesmente, meu Pai, pessoas que vêm nos encontrarmos num domingo à noite, Deus, para ouvir uma palavra, Deus, e simplesmente ouvir essa palavra. Mas, Deus, eu preciso, Senhor, que a minha vida, nossas vidas seja moldada todos os dias. As nossas vidas, Senhor, seja moldada, seja transformada pelo poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque eu creio que a Tua palavra é viva, Senhor. Eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor começou na minha vida, eu creio que aquilo que o Senhor começou em nossas vidas, Senhor, o Senhor é fiel e justo para cumprir, Senhor, o Seu propósito. Eu creio, Deus, que aquilo que o Senhor começou em nós, aquela transformação que o Senhor começou em mim, aquela edificação que o Senhor começou em nós, o Senhor é justo e fiel para começar, meu Pai, e começar a completar e terminar a Tua obra em nossas vidas. Então nessa noite, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem começado a construir, Senhor, sobre nós liberamos, meu Pai, o Senhor, para que cada dia o Senhor possa estar trazendo, meu Pai, uma edificação sobre nossas vidas. Deus, que o Teu Espírito, Senhor, meu Pai, que está sobre nossas vidas, que pare sobre esse lugar. Venha ser, Deus, nesse lugar aqui, tenha liberdade, porque a Tua palavra diz que onde esse Espírito está, há liberdade no local, há liberdade no ambiente, Deus. Mas nessa noite eu quero declarar que a minha vida, Senhor, é o lugar desse Espírito, e nós damos liberdade a esse Espírito. Nós damos liberdade a esse Espírito nessa noite, a fluir nesse lugar. Santo Espírito, nós te amamos, como declaramos nessa noite. Santo Espírito, nós clamamos e te adoramos. Nós amamos o Senhor, declaramos que Tu és o único em nossas vidas. E pedimos, Espírito Santo de Deus, nos capacita no que precisa ser capacitado. Meu Pai, nos transforma no que precisa ser transformado. Mude no que precisa ser mudado, meu Pai. Tira o que precisa ser tirado. Meu Pai, constrói o que precisa ser construído em nossas vidas, Senhor. Aleluia, aleluia. Sere cantarabalas. Sere balas, se cantarabalas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Amém. Eu creio sim, amados, que Deus tem a cada dia nos levado a nós a uma linha de construção. E eu sei que não é fácil a gente falar de algo e simplesmente falar, e o Senhor vem nos constrangendo todos os dias, nos ensinando, mostrando e nos ensinando a como nos portar e como nós devemos caminhar conforme aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração, amém? E eu creio assim que aquilo que Deus começou na minha vida, aquilo que Deus começou na tua vida, se nós descansarmos, eu creio que o tempo do Senhor, tudo que Ele prometeu, que está construindo nossas vidas, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Talvez não é meu tempo, no meu tempo, talvez não é no teu tempo, mas eu creio que Ele é fiel e justo para começar algo e terminar algo em nossas vidas. Existem processos, existem tempos, eu posso ser transformado agora em 1 segundo, mas eu posso também em algumas áreas ser transformada em algum tempo, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E uma coisa que ontem eu fui num encontro e uma palavra foi muito ministrada lá ontem, que níveis de transformação, que quando o Senhor começa a trabalhar algo em nossas vidas, a gente precisa ter paciência para esperar o tempo acontecer. Muitas vezes nós queremos que uma palavra que eu ministro aqui hoje e já saímos aqui transformados. Eu creio nisso, que pode ser isso. Mas eu também creio que o nosso Deus também é um Deus de tempos nas nossas vidas. Nós precisamos entender que a cada dia Ele tem algo para construir, e a obra dele para construir, amados, ninguém primeiro precisa fazer uma fundação bem preparada, para que Ele possa construir algo na minha vida, na tua vida. Não adianta querer colocar um edifício bem bonito sobre nós, uma aparência perfeita sobre nossas vidas, se a nossa fundação ainda não está preparada. Porque nós podemos colocar tudo abaixo, aquilo que o Senhor está preparando para mim e a tua vida. Porque queremos viver algo, queremos passar algo que o Senhor ainda não está falando assim, cara,
o que eu tenho para construir na tua vida, primeiro eu preciso começar da fundação. Nós vemos muitos edifícios, muitos prédios, muitas coisas lindas e bonitas, mas sabemos que o que sustenta toda aquela beleza, sustenta toda aquela glória, que sustenta tudo que está feito por fora, é conforme foi feita a fundação naquele edifício. E eu creio sim que o Senhor está construindo na minha vida, na tua vida. O que o Senhor quer construir na minha vida, quer construir na tua vida, depende dessa fundação. Depende de algo profundo, depende de algo mais firmado. E eu posso dizer para você sim que, só que também toda essa construção, se ela não for firmada numa rocha, num lugar firme, pode colocar tudo abaixo. Muitas vezes nós queremos construir algo, muitas vezes nós queremos edificar algo, mas esquecemos que o único lugar de nós construir alguma coisa, o único lugar que nós devemos, a única terra, o único solo que devemos construir é no Senhor. Porque o Senhor é uma rocha inabalável. Tudo que nós queremos construir, se não for firmado no Senhor, com o tempo tudo pode causar ruína em nossas vidas. Então eu creio sim que o Senhor, cada dia, Ele tem ministrado sobre esse lugar, sobre nossas vidas, e tem nos levado a uma clareza. Eu sempre digo assim que a gente precisa ser exato, porque tudo aquilo que eu falo hoje, ou Ele me colocou para viver, ou Ele vai me colocar para viver. Porque, amados, tudo que é palavra que nós pregamos, ministramos, primeiro Ele quer nos transformar, a nossa vida primeiro, transformar a minha, a tua vida, ou nos preparar para algo que vai acontecer durante a vida. Você pensa, mas por que eu vou no domingo à noite? Por que eu tenho que sentar numa cadeira e ouvir? Sabe por quê, amados? Para nos preparar para algo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. E quando nós ouvimos aquela palavra assim, ouvir essa palavra, então eu preciso ficar firmado no Senhor. Amém? Então eu não estou aqui em vão, você não está aqui em vão. O Senhor não preparou a minha vida, o Senhor não preparou a tua vida, não trouxe você nesse lugar aqui simplesmente para ouvir uma palavra, sair daqui com a alma abastecida e simplesmente só isso, não. O Senhor Ele nos ensina todos os dias, em diferentes lugares, em diferente oportunidade. A cada palavra Ele nos ensina a viver em cima dessa palavra. Mas tudo existe um tempo para nossas vidas. Tudo existe um tempo para mim, tudo existe um tempo para você. Amém? Aleluia. E você achou lá 1 João 1, do versículo do 1 ao 10? Diz assim: o que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? Quem? Jesus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vida. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a... Quem é a vida? Jesus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem estava com o Pai? Jesus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Todas as coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluias! Aleluias! Aqui nessa palavra, amados, ele está falando sobre manifestação do Senhor. Ele está falando que a vida, que é Cristo, foi apresentado a eles, e essa vida também foi apresentada a nós. Esse princípio nasceu, esse verbo nasceu do Deus, e esse verbo se tornou carne, se tornou vida. E ele está comentando nessa passagem que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aqui nessa parte, amados, eu tenho... hoje eu estava pensando que o inimigo, mas tem tentado enganar muitas vezes as nossas vidas, trazendo assim, colocando no nosso espírito que se nós permanecermos em casa, se nós cremos num Cristo que está sobre nossas vidas, mas que a gente não precisa estar em comunhão. E a gente conhece muitas pessoas que estão entrando nessa linha, que o inimigo, amados, ele vem o quê? Para enganar, ele vem para distorcer a palavra, ele vem para colocar algo que parece ser verdade, mas não é verdade. E tem levado muitas pessoas a entrar nessa linha de raciocínio, tem levado muitas pessoas a entrar nesse nível de pensamento, achando que não precisa, como já recebeu o Espírito Santo, achando que já recebeu a comunhão do Senhor sobre a tua vida, não precisa mais comungar, ou vir na igreja, participar do corpo de Cristo. Estando em casa, estando em casa com a minha família, adorando ao Senhor, lendo a palavra, já está bom, eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais ter comunhão com meus irmãos, porque eu tenho liberdade, hoje eu sou livre. E amados, eu conheço uma galera que está vivendo nesse raciocínio, e cada dia estão se afundando a cada vez mais, se esfriando a cada vez mais, se perdendo a cada vez mais, porque a cada dia vai criando conceitos e pensamentos na tua mente, que a cada dia está distanciando da verdadeira realidade do Senhor, que é estar em comunhão com o corpo de Cristo. Porque, amados, desde o princípio, quando eu sempre falo aqui em Atos 2, Jesus, quando ele foi aos céus, ele falou que viria sobre eles o Espírito Santo, mas para que viesse o Espírito Santo, eles tinham algumas coisas para cumprir. Como eu sempre volto a falar ali. Primeiro ele pediu que vocês ficassem aqui em comunhão, em oração, juntos, adorando, exaltando, levantando as suas mãos aos céus, que logo viria o Espírito Santo. Então existem coisas, amados, que não tem como a gente desfazer das regras que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Então, se Deus tem colocado esse momento, esses lugares, igrejas, para que a gente possa comungar com os irmãos, para que possamos ter esse tempo, porque Deus ele pede que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Não existe um corpo fora da cabeça, não existe uma cabeça fora do corpo. Se você vê uma cabeça andando na rua aí sem o corpo, você me avisa que eu vou dizer para você que é mutante. E se você também vê um corpo andando sem cabeça aí fora, corra, porque não é do Senhor não. De repente, se passar na cruzilhada, estiver cruzando a linha do trem, ali do Vila Amélia, ali perto do Roberto, passar um corpo sem cabeça, o que você faria quando você vê esse corpo? Dá para ver o número do teu sapato na sola do teu pé correndo, né? Porque, amados, um corpo, uma cabeça fora de um corpo, ou o corpo fora de uma cabeça, com o tempo isso morre. Não existe membro que consiga viver fora do corpo por muito tempo. Se eu cortar meu braço e deixar numa caixa, nem que ele possa ficar no gelo, vai ficar ali algumas horas, mas de repente ele pega, vai morrer, porque aquilo que esse corpo precisa passar por esse braço, com o tempo começa a ser rompido. E os nutrientes que esse corpo precisa passar para o braço, foi rompido. E com o tempo isso vai sendo, vai morrendo, vai perdendo vida e perde a intenção do corpo, a intenção do membro. Mas o que eu quero dizer assim, amados, que volto a falar, que quando o Senhor ministra sobre nossas vidas, Ele nos prepara para alguma coisa, Ele nos leva a um entendimento de alguma coisa que vai acontecer, que a gente precisa passar e a gente precisa entender para que possamos alcançar aquilo que Ele tem preparado sobre nossas vidas. Paulo, ele sempre diz assim que, até que todos o que chegamos ao pleno conhecimento. Quando ele fala todos, eu gosto de dizer essa palavra porque ele está dizendo que é o corporativo.
Não existe pessoas dentro da igreja que conhecem mais e conhecem menos pela vontade do Espírito Santo. Pode ser que eu não queira aprender mais. Pode ser que eu prefiro ficar limitado. Mas o sonho, a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento e à expressão perfeita de Jesus Cristo. Amém? Então, assim, mas eu creio que o Senhor tem colocado coisas nas nossas vidas, palavra de amadurecimento, palavra de exortação. Quando o Senhor fala palavra de exortação, amados, não é palavra que eu dá de dedo na tua cara, você precisa, você que não, amados. Quando Ele fala a palavra de admoestação, quando você vê essa palavra admoestar, Ele está dizendo assim, eu venho fazer que você lembre novamente daquilo que eu te falei. Admoestar pessoa é você trazer à mente dela algo que ela um dia já ouviu. Eu vou te admoestar nisso, vou te trazer à memória, eu preciso falar de novo. Paulo sempre estava admoestando nas suas cartas, nas suas igrejas, novamente vos escrevo, porque eu percebo que vocês aprenderam uma verdade e agora fiquei sabendo que vocês estão indo para outro tipo de evangelho. Não é assim? Paulo sempre está dizendo, eu vos admoesto. Então, eu estou fazendo novamente vocês lembrar do princípio de todas as coisas. Eu estou tentando lembrar, trazer a memória do entendimento de vocês, que vocês precisam voltar ao verdadeiro evangelho. Então, a admoestação do Senhor é nos fazer lembrar novamente daquilo que eu já ouvi um dia, aquilo que você já ouviu um dia, e talvez hoje você entrou na linha de esquecimento. Amados, sabe que o maior segredo da alma é fazer que eu e você esquecemos de algumas coisas que o Senhor tem ministrado na nossa vida. Porque a alma, amados, ela nos engana todos os dias. A alma, todos os dias ela faz que eu e você esquecemos das promessas do Senhor. Todos os dias, amados, a alma ela grita, ela está tentando colocar a situação externa para tentar tirar os seus olhos das promessas do Senhor. A alma todo dia ela vai tentar mudar a tua visão, ela vai ofuscar a tua visão para as promessas do Senhor e começar a olhar para você e começarmos a entender coisas que realmente não é a realidade do Senhor para nossas vidas. E antes de eu entrar nisso, eu quero que você já ouviu aquela passagem que fala assim que assim como a corça anseia por água. Alguém lembra da passagem, não? Alguém se arrisca a falar comigo aí? Procura lá, Daniel. Assim como a corça anseia por águas. Alguém me ajuda? Os bons de Bíblia aí? Anseia minha alma por ti, Senhor. Da mesma forma, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Engraçado, amado, que eu vi uma tradução desse versículo, que realmente isso tirou totalmente o meu conceito, mas eu só vou ler e vou explicar o que eu quero sobre essa frase, depois eu quero entrar no tema que eu quero entrar aqui, só uma introdução para a gente entender aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Então, admoestar é fazer lembrar aquilo que eu um dia ouvi, e o Senhor nessa noite Ele vai te fazer você lembrar de algumas coisas que Ele ministrou na tua vida algum tempo atrás, que talvez entrou no teu esquecimento, mas Ele precisa a partir de agora começar a ativar coisas na tua vida. Só que ali diz assim que é como a corça que anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então Davi, quando está falando sobre isso aqui, ele está dizendo que a alma dele estava gritando. Sabe por quê? Prossiga lá o versículo, Daniel. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? O que está acontecendo ali, amados? A alma de Davi estava gritando, a alma de Davi estava jogando na cara dele. Puxa vida, Davi, você tirou tanta gente lá, você ganhou tantas batalhas, você conquistou tantos povos, você tirou pessoas de um lugar e colocou em outro, agora você está vivendo dessa forma? O que está acontecendo com você? E muitas vezes, amados, a nossa alma começa a falar coisas em nossos ouvidos todos os dias.
Puxa vida, mas eu sou assim, eu era assado, eu fazia isso, fazia aquilo, Senhor, eu não sou justo, não é justo aquilo que está acontecendo na minha vida, não é justo o que eu estou passando hoje, porque o que eu estou passando hoje, Deus, eu sempre fui um homem bonzinho, uma mulher boazinha, eu sempre dizimei, ofertei na casa do Senhor. Oh Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida, amados? A tua alma está falando mais alto do que o Espírito que está sobre a tua vida. Porque quando começa a dizer isso sobre você, quando a tua alma começa a gritar, quando a tua alma começa a lançar coisas sobre o teu ouvido, ela está te tentando fazer esquecer das promessas que um dia o Senhor prometeu e algumas coisas já cumpriu sobre a tua vida. E aí o que acontece, amado? A nossa alma começa a falar mais alto, porque ela quer viver hoje, agora, o momento, fazendo na nossa mente esquecer quantas coisas o Senhor fez sobre a minha vida e sobre a tua vida, amém? Se eu falar para você que quem tem algum testemunho de que algo que Deus fez tremendo sobre a tua vida, alguém arriscaria? Não vou falar para você vir aqui na frente, amém? Todos tiveram? Não? Só 2? Então vamos começar a orar porque Deus tem mais para a tua vida. Mais? Só 3, 4, 5? Só que agora, quantas vezes você também se pegou esquecendo todos esses milagres e começou a reclamar do Senhor? A alma, ela trabalha para que nosso entendimento, nós entramos no esquecimento daquilo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. E assim, amados, quando essa palavra fala que a corça ela anseia por águas correntes, está dizendo que sobre anseio por águas correntes, não está dizendo que a corça ela tem sede de água. Ela não está dizendo que ela está desesperada pelo um pote, pelo um jarro, por um lugar para tomar água. Ela não está dizendo isso. A tradução real desse versículo está dizendo que a corça ela tem sede de água. Sabe o que está dizendo ali, amados? Quando a corça existe, ela está rodeada por um inimigo, ela solta como é que eu posso dizer? Ela solta um cheiro, ela solta vocês entenderam? Sobre o teu pelo, que aquele cheiro, quando ela está no meio da mata, o seu predador sente esse cheiro de longe e começa a ir atrás dessa corça para abocanhar ela. Então o estado de medo daquela corça, o estado de preocupação que ela passa quando ela vê o seu predador, quando ela vê aquele urso, aquele leão, sabe, qualquer coisa que acontece, que vai vir comer ela fica tão presa no medo que ela começa a soltar isso sobre aquele ambiente, sobre o teu corpo, que aquela presa de longe começa a sentir o cheiro e sabe que aí tem uma corça, tem um cervo próximo dele que ele vai tragar. E quando fala que a corça ela suspira por águas, não está dizendo só por águas, ela está dizendo por águas correntes. O que está dizendo ali? Por que a corça ela anseia por águas correntes, amados? O que acontece? Como esse cheiro sai do teu pelo, e ela sabe que ela está correndo perigo, o que ela anseia? Que ela acha um rio mais rápido possível, que ela procura o rio mais rápido, mais próximo, para que ela possa entrar dentro desse rio. E esse rio começa a lavar a tua pele, o teu corpo, e começa a tirar todo aquele cheiro, para aquele predador não sentir mais o cheiro dela, e o predador ir embora. A corça ela anseia por águas correntes, porque ela sabendo que quando ela entra dentro desse rio, essa água ela submerge, ela entra dentro daquela água, aquela água lava o teu couro, lava a tua pele, e aquele cheiro que estava saindo da tua pele, já não sente mais o cheiro ao redor, e aí o predador vai embora e não faz mais nada com a corça. Hoje que eu quero dizer para vocês assim, nessa tradução, amados, nós precisamos entrar no rio do Senhor, porque muitas vezes o nosso medo, o nosso desespero nas situações, ela começa a exalar coisas que o inimigo começa a perceber, e a nossa alma começa a perceber, e que nós ficamos vulneráveis às coisas do dia a dia. Então eu convido você nessa noite, como essa corça que ela anseia por águas correntes, que você possa entrar nesse rio de vida do Senhor, para que a tua vida, algo que está sobre a tua vida, ela possa começar, e isso não trazer cheiro para que o predador possa te atacar, amém? Mas vamos entrar naquilo que eu quero falar nessa noite. Entenderam essa parte da corça? Então a corça não está desesperada para tomar um copo d'água igual eu. A corça ela anseia por rios de água viva para que possa lavar teu pelo e o seu predador não possa atacar ela. Aleluias? Quem sabia dessa tradução? Fora eu, que aprendi ontem. Você sabia que a corça precisava lavar o seu couro por causa do predador? Interessante, né? Vamos lá. Diga assim comigo.
A comunhão é expressar Cristo no corporativo. Mais uma vez, comunhão é expressar Cristo no corporativo. Aleluia. No versículo assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os... O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados, a comunhão, quem está na luz, como Ele na luz está, tem comunhão com todos. Cristo é o centro, Ele é a comunhão, Ele é a luz. Ele é a luz de todas as coisas. E a comunhão é corporativa. Não podemos dizer que nós estamos em comunhão com o Senhor, estamos no Senhor e não temos comunhão com nossos irmãos. A comunhão, amados, ela é vertical e horizontal, como eu falei. A comunhão, ela é vertical e horizontal. Não podemos dizer que somos um no vertical com Cristo e que estamos na sua luz e não vivemos isso no horizontal, que é a igreja. Quando eu falei assim, que o inimigo tem enganado pessoas dizendo que ficando em casa é o suficiente, que não precisa estar em comunhão no corpo. E assim, abre lá em 1 Coríntios 12, versículo 27. Primeira Coríntios 12, versículo 27. Que soam os papéis. Amém? Então diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o nosso cabeça. Se Cristo é o cabeça da igreja, não tem como, meus amados, não tem como, o mundo não verá a Cristo sem primeiro ver a igreja. O mundo não tem como ver Cristo sem primeiro ser manifestado através de nossas vidas, através da igreja do Senhor. O mundo, a palavra diz assim, que eu falei domingo passado, né? Que a criação, ela anseia pela manifestação. Não, está escrito assim, que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então anseia pelo corpo da igreja, pelo corpo de Cristo, que nós somos nós. Então a criação anseia porque eu e você sejamos mutuamente. Se nós estamos na comunhão, nós estamos na luz do Senhor, nós temos que viver no Cristo corporativo. Não tem como, meus amados, a gente separar Cristo, não tem como a gente comparar Cristo separado da igreja, não tem como a gente comparar a igreja separada de Cristo. Não tem como, Cristo e a igreja é a mesma coisa, não tem como dizer assim, não, aqui eu sou igreja, lá fora eu sou Cristo. Não, lá fora aqui eu sou Cristo, lá fora também não sou. Não tem como separar Cristo da igreja, e não tem como dizer que Cristo não é igreja, e não tem como dizer que a igreja não é Cristo. Só que assim, amados, não tem como a gente apresentar Cristo às pessoas, primeiro se a gente não for mutuamente no corporativo, no nosso meio. Em João 14, versículo 7 ao 13, diz assim: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e o que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome.
para que o Pai seja glorificado no Filho. Não tem como apresentar o Pai sem primeiro passar pelo Filho. O Filho revela o Pai. Se nós declaramos que nós somos filhos, se nós declaramos que nós somos filhos do mesmo Pai, nós precisamos expressar a imagem e a exatidão do Senhor. Amém? Não tem como separar Cristo da igreja, amados. Por que eu quero dizer sobre isso aí? Lá em Atos 9, do versículo 1 ao 4, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, ou contra a igreja, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desses do caminho, quer homens, quer mulheres, ou conduzistes presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Quem era o resplendor? Quem era que encontrou Saulo no caminho? Jesus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo mandou as cartas lá para os reis, ele estava escrevendo assim: a hora que vocês verem Jesus por aí, vocês pegam ele, prendem e matam. Falou assim ou não? Quando tiveram quem? Homens e mulheres. E quando Jesus cerca Saulo e fala: Saulo, por que tu me persegues? Porque Saulo estava perseguindo a igreja, Saulo estava atacando a igreja. E como eu falei, não tem como separar a igreja de Jesus, e não tem como separar Jesus da igreja. Quem é a igreja aí? Nós somos igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Não tem como a gente apresentar nossas vidas sem primeiro, não tem como nós apresentarmos Cristo sem primeiro nos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Amém? Comunhão no corpo expressa o Cristo corporativo. Em Atos 1, do versículo 3 ao 8, abre lá comigo, quero ler juntamente com você. Comunhão no corpo expressa o Cristo corporativo. Atos 1, do 3 ao 9. E aí, Marlão, fogo puro? Tremendo? Uhul! Aleluias! Atos 1, do 3 a 8 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Qual que foi a regra que Jesus falou ali? Não saia para fazer nada, não vai para Jerusalém, não vai para Samaria, não vai para a Judéia, antes que venha o Espírito Santo, amados, para vocês receberem poder para curar enfermos, expulsar demônios. Quando ele fala ficar reunidos até que venha o Espírito Santo, ele está dizendo assim: ficar em comunhão, ficar em paz uns com os outros, ficarem no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. Esperem até chegar o tempo que virá sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém? Aleluias. É impossível receber poder fora da comunhão. É impossível receber poder fora do corpo. E assim, amados, só que muitas vezes, se nós não considerarmos corpo, a palavra diz assim: qual a diferença entre corpo e indivíduo? E essa palavra é interessante, que a gente ministrou essa palavra semana passada,
lá no CEAP, eu achei muito interessante, eu gostaria de... E isso encaixou com aquilo que eu estou falando hoje com vocês, sobre um corpo, Cristo corporativo. E nessa matéria eu estava dizendo assim, que qual é a diferença entre corpo e indivíduo? Você sabe qual é a diferença entre corpo e indivíduo, amados? É assim, ó, não devemos nos ver como indivíduos em uma congregação. A realidade é que somos membros de um só corpo. Nós somos membros de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, porque Cristo é a nossa cabeça, e o Cristo é o cabeça da igreja, então nós somos membros, a igreja é o corpo de Cristo manifestado na terra, amém? Cristo precisava Deus precisava de um corpo, para que viesse o Espírito de Cristo sobre ele, que foi Jesus, que habitou na terra, morreu por mim e por você. Agora Jesus foi aos céus e disse para o seu discípulo, disse para mim e para você, disse para a igreja, ficar em comunhão para que venha o Espírito Santo, para que vocês agora, eu manifestei o Filho através de Jesus, através do corpo. Agora vocês manifestarão a glória de Deus, o reino de Deus através da igreja, através do corpo da igreja do Senhor. Então quando o Senhor diz para você, fique, espere para que venha o Espírito Santo, então ele está dizendo assim para você, não saia fazendo nada, não toma decisões de nada, não vai fazer qualquer coisa, sem primeiro ser direcionado pelo Espírito Santo. Não ore por pessoas, não coloque mão sobre pessoas, não ministre as vidas das pessoas, sem primeiro ser liberado pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes, amados, nós queremos na empolgação fazer as coisas, mas o Espírito Santo fala, cara, não estou pedindo para você fazer isso. Ainda não é a hora, não chegou o tempo. Por que Jesus... Cara, se os caras caminharam, os discípulos andou 3 anos e meio sendo discipulado pelo próprio Jesus, o que impediam eles de ministrar e falar sobre aquele que andou com eles 3 anos na terra? O que impedia? Mas Jesus falou, enquanto não vir o Espírito Santo, não saia fazendo nada. Espere, aguarde. Sabe por quê, amado? Muitas vezes conhecimento sem revelação do Espírito Santo, tomamos decisões precipitadas. Eu posso ouvir falar de Jesus, eu posso caminhar do lado de Jesus, mas se eu não tiver o Espírito Santo, se não tiver a revelação do Espírito Santo, só caminhar, só de ouvir, não adianta muita coisa. O Espírito Santo nos convida hoje a ter uma intimidade com Ele. Ele quer vir sobre a minha, a tua vida hoje, para que você derrame sobre a tua vida poder, sabedoria, autoridade, para que possamos sair, ministrar pessoas, discipular pessoas, pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu querer conhecer algo, mas não ter a aprovação do Espírito Santo. Não adianta eu saber de todos os livros, porque a palavra diz assim, que Ele nos cobrará daquilo que eu sei. Então, se você conhece pouco, te cobrará pouco. Se você conhece muito, te cobrará muito. Então, conhecimento sem revelação para o Senhor não tem validade. Amém? Qual é a diferença entre o corpo e o indivíduo? Os indivíduos, se você que está anotando aí, quiser anotar, caneta e papel. Os indivíduos se isolam. Os membros se unem. Os indivíduos pensam em seu ministério. Os membros pensam com a mentalidade de corpo. Os indivíduos se servem e só querem tirar vantagem do corpo. Os membros servem às necessidades do corpo. Os indivíduos pensam apenas em seus problemas. Os membros choram com os que choram e riem com os que riem. Somos um corpo quando entendemos que é possível se 2 ou mais pessoas estão fazendo a mesma vontade. O Senhor sempre foi um com o seu Pai. A razão pelo que Jesus Cristo é o Pai sempre foram, é porque Cristo fazia o que agradava o Pai. João 10, do 29 ao 30 diz assim, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Lá em Efésios 4, amados, assim, 4 do versículo 13 a 16, fala sobre uma maturidade corporativa, uma maturidade no corpo. Diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Quando fala cresçamos, diga assim: cresçamos. Cresçamos. Diga assim, não é eu cresço, é cresçamos. Corporativo, amados. Está dizendo um Cristo expressado no corpo da igreja. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo Jesus. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realize a sua função. Nós todos somos um corpo, nós somos um Cristo corporativo, mas eu fluo numa área, você flui na outra área, ele flui numa outra área, você flui na palavra, outro flui no louvor, mas todos é o mesmo corpo. Sabe o que é interessante, amados? Que o perigo de todas essas coisas é quando nós achamos que temos o Espírito Santo e achando que nosso Espírito Santo que eu porto é maior do que o teu, ou aquilo que você carrega é menor do que o meu, tanto faz, só troca de palavras. Não é, amados. Todos nós somos um corporativo que agimos no mesmo corpo, com o mesmo Espírito Santo, mas com funções diferentes. Então eu digo para você assim: não se sinta menos do que ninguém, e também não se sinta mais do que ninguém, porque o Espírito Santo é o mesmo que age na minha vida e o Espírito Santo que age na tua vida. Eu fluo numa área e você flui em outra, mas o Espírito Santo é o mesmo em todos. Não tem como eu, como pastor, chegar para você: não, cara, você não vai ministrar porque quando eu ministro melhor. Não existe isso, amados. Se você tem esse pensamento na tua cabeça: se fosse eu que estivesse pregando lá, eu estava dizendo aquelas palavras que o Senhor me disse. Não tem nada a ver isso, amados. Se você estivesse ministrando aqui, eu estaria ali te ouvindo você falar aqui. E o mesmo Espírito que está sobre a tua vida começa a impartir com o meu Espírito. E o mesmo Espírito que está na minha vida começa a impartir com o teu Espírito. E a gente começa a fluir um rio de água viva, que começa a fluir no ambiente, começa a fluir nesse ambiente. E esse mesmo Espírito começa a fluir. Amados, você viu aquela passagem de Jesus e João Batista, quando eles se encontrou dentro da barriga da mãe do outro, começaram: uhul! Te conheço, cara! Uhul! De onde você me conhece? Desde a eternidade! Nós estávamos lá juntos, só que agora nós estamos na barriga da minha mãe e da tua mãe. Cara, o mesmo Espírito que estava em João Batista chacoalhou o mesmo Espírito de Jesus. Mesmo que João Batista fale assim: eu não sou digno de calçar as sandálias daquele que vem, mas o Espírito é o mesmo. Sabe por quê, amados? João Batista agiu numa área, Jesus Cristo agiu em outra, mas o Espírito era o mesmo. O Espírito que eu carrego, o Espírito que você carrega, é o mesmo Espírito. A partir do momento que nós orarmos dessa forma, amados, os seus discípulos estavam dizendo, brigando ante Jesus: ah, Senhor, quem será o maior? Quem será o menor? Quem que será o cara? Quem que será não sei quem? Quem que pode chegar? Quem que vai te servir primeiro? Quem que vai estar na tua mesa? E quem não sei o que lá? Jesus, muito massa, falou: cara, a hora que o maior de vocês se tornar o menor. O Senhor diz assim para nossas vidas, amados, que, só para a gente frisar, o Espírito que eu carrego, o Espírito que eu porto, é o mesmo Espírito que você carrega, é o mesmo Espírito que você porta. O mesmo Espírito que eu tenho autoridade para fluir numa área, de repente uma área específica, você tem o mesmo Espírito para agir numa outra área específica. Porque quando está dizendo aqui na palavra assim: antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. E todo que o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor. Cresce e edifica, amado. Crescer, edificar.
A igreja crescendo e fazendo a sua edificação entre nós, como corpo, cada um fluindo na tua maneira, cada um fluindo naquilo que o Senhor te chamado para você fazer. Cresçamos naquilo que o Senhor determinou para que você faça. Se você tem um chamado para ministrar louvor, expresse Cristo no louvor. Se você tem chamado para recepção, expresse esse Espírito na recepção. Se você tem chamado, não precisa nem chamado, se tiver chamado, se você gosta, se você flui, algo que queima dentro de você, no estacionamento, amado, eu tenho testemunho aqui, que pessoas vieram nesse lugar e aceitaram o Senhor, ou começaram a caminhar, porque foram bem recebidos no estacionamento. Agora, eu pergunto para você, será que eu pregando aqui, eu era menor ou maior do que você que estava lá no estacionamento, e essas pessoas estão aqui dentro hoje? O mesmo Espírito que está em mim, está em você, você estava lá fora ministrando, e pessoas foram ministradas, e foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Então não existe lugar que te coloque em autoridade, não é altar que te dá mais autoridade, não é estacionamento que te coloca menos autoridade. Você está carregado de toda a autoridade. Você possui algo que existe toda a autoridade, desde a eternidade sobre a tua vida. Toda a autoridade está dentro de você. Toda a autoridade para orar, para fluir, para cantar, para ministrar, está dentro de você. Semana passada eu falei sobre fonte, sobre se nós somos poço, se somos fonte. Amados, a fonte que está dentro de mim, amados. Não precisa você ligar para ninguém, passar um WhatsApp, pastor, pelo amor de Deus, eu estava aqui no meu trabalho, e uma menina que agora chamou eu para me orar por ela, o que eu faço? Amados, o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Você, em nome de Jesus, nós temos que largar a mão de ser poço e ser fonte. Fala, peraí, você quer que eu ore? Então só um pouquinho, deixa eu ministrar, porque o Espírito que está sobre a minha vida, o Senhor falou assim, não era para mim sair, mas agora me deu liberdade, porque o Espírito Santo está sobre mim. Agora eu posso ir para Samaria, agora eu posso ir para Jerusalém, agora eu posso pelos confins da terra ministrar a palavra, porque o Espírito Santo está sobre... Diga para mim assim, o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre mim. Aleluias. Aleluias. Maturidade no Cristo corporativo, amados. Cristo crescendo em nosso interior, sendo revelado através de nós para reprodução em outros. Cristo crescendo em nosso interior, no meu e no teu interior, sendo revelado através de nós, corporativo, para a reprodução. Obrigado, Léo. Que o Espírito Santo use a tua vida. Qual que é a medida então, amados, a alcançar o corporativo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando ele fala assim, que daí depois que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos autoridade para discipular em Jerusalém, Judéia e Samaria, e diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amado, sim, amado, quando Jesus estava dizendo isso, estava falando assim, vocês irão discipular Jerusalém, vocês irão discipular Judéia, Samaria, e amados, e discipular é muito mais que ensinar, é manifestar a glória de Cristo do nosso interior para as pessoas, na área da sociedade que habitualmente nós movemos. Manifestar e discipular não é simplesmente só ensinar. Manifestar é algo que sai, algo que está dentro da minha vida, algo dentro da tua vida. Nós começamos, a partir disso, começamos a impartir, compartilhar e repartir o Senhor. Quando o Senhor ministrou a Santa Ceia e falou sobre o vinho, esse é o vinho que significa o meu corpo, esse é o pão, esse é o vinho que significa que ele é o meu sangue, e esse é o pão, que ele é a minha carne. Estava dizendo assim, que quando nós participamos, o teu corpo foi partido em vários pedaços, e quando nós ingerimos aquele pão, o Cristo, aleluia, o Cristo está impartido dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Quando nós comemos o pão, nós participamos do corpo,
Estou dizendo assim que o Cristo está sendo impartido dentro da minha vida, dentro de nossas vidas. Cristo impartido o teu corpo nas nossas vidas, em tuas vidas. Amém? Pode deixar assim. Mateus 28, para a gente terminar. Quem sabe da frase terminar, fica liberto, fica livre. Amém? Quem me dá 5 minutos aí? Quem me dá 5? Só mais 5? Levanta a mão lá. 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Fechado. Amém? Portanto, em Mateus 28, 19, diz... Deixa eu tomar água aqui. Espera aí. Minha alma anseia por suas águas. Mateus 28, 19 diz assim. Paulinha, não é Mateus 19 não, mas vem aqui. Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Cristo corporativo, amado, assim... como nós somos santos na luz, abraçamos a nossa medida exata a alcançar o que é chegar à estatura do Cristo corporativo para manifestar sua glória nas nações da terra. O versículo 20, do capítulo 28, do versículo 19, o Senhor estabeleceu uma ordem sobre a nossa responsabilidade para com as nações da terra. Portanto, nossas vidas devem ser e serão examinadas em relação ao Cristo corporativo, sendo manifestado nas nações, pelo qual as nossas famílias devem ser relacionadas às nações, assim como as nossas congregações. Isso significa, para explicar na prática, tomar alguém e algo que, ao ser discipulados, se torne modelo e semelhança. Outras palavras, que tudo reflita a imagem daquele que é a nossa medida, que é Cristo. Olha para o irmão do teu lado aí. Diga para ele assim: o Espírito de Cristo está sobre a tua vida. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Aleluia. E quando você começou a falar que o Espírito Santo está sobre a tua vida, você acabou de declarar que todos estamos com o mesmo Espírito. O Cristo está sendo corporativo em nosso meio. Porque sabe assim, o Cristo corporativo, amados, aonde você estiver, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vila, na tua rua, no teu bairro, onde você estiver, esse Cristo começa a ser manifestado através da tua vida. Amém? Pode dizer assim, a comunhão, ela é vertical e horizontal. Como podemos dizer que somos um no vertical, em Cristo, e que estamos na luz e não vivemos isso no horizontal, que é a igreja? Eu quero só, com essa palavra sobre Cristo corporativo e comunhão horizontal e vertical, muitas vezes nós achamos que estamos na presença do Senhor, mas precisa dessa comunhão com o corpo. E o Senhor, nessa noite, se você foi ministrado sobre essas vias, sobre algo que eu falei nesse lugar, nesse tempo de palavra, se você tem sentido que a luz está sobre a tua vida, mas ainda falta comunhão no corpo, eu peço a você nesse momento agora que o Espírito que está sobre a tua vida, sobre a minha vida, comece a ministrar sobre você e dizer que nós somos corpo e precisamos estar no mesmo corpo. Nós somos membros, os membros precisam estar juntos no mesmo corpo. Feche seus olhos só um pouquinho. Se você está sentindo fora dessa comunhão, te convido hoje a virar essa página e começar a fazer parte desse Cristo sendo corporativo até
através da minha e através da tua vida nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite a não viver mais como um corpo fora da cabeça. Porque não tem como a gente separar Cristo da igreja, nem a igreja de Cristo. E para que sejamos a expressão do um, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. E nessa noite, se você tem esse desejo de estar em comunhão com o corpo, com a igreja, eu peço que você nesse momento agora começa a orar, começa você a ir buscar onde você estiver. Talvez tenha algo na tua vida ainda que precisa estar em comunhão com o Senhor. Eu não sei o que é. Talvez você precise estar em comunhão com a palavra. Talvez você precise estar em comunhão em consagração. Ou até mesmo estar em comunhão com... Talvez você está dentro da igreja, já comunhão com o corpo. Mas ainda tem algo na tua vida que precisa estar em comunhão na tua vida com o Senhor. Eu quero convidar você a começar a orar nisso e falar: Deus, eu preciso retomar os seus caminhos novamente, Pai. A comunhão da leitura da palavra, a comunhão, meu Pai, da oração. Eu preciso, Senhor, tirar, Senhor, e voltar, Senhor, aquilo que eu fervia, aquilo que algo queimava dentro de mim, Senhor. E que comece a partir de agora com esse espírito corporativo, o espírito que está sobre a minha vida. Comece agora, Senhor, a fluir dentro de mim como um rio de água viva. Começa agora, Deus, destravar, Senhor, esse rio. Começa agora, Deus, a fluir esse rio. Nesse momento, o rio que através do Espírito Santo, Pai, começa a fluir nesse lugar. Se você tem esse desejo, começa você a falar com o Senhor. Fala: Deus, eu quero fluir, Senhor, nesse rio. Eu quero que esse rio comece a jorrar dentro de mim, Senhor. Eu começo que esse rio, Senhor, comece a jorrar dentro da minha vida. Eu quero que esse rio, Senhor, comece a fluir dentro da minha, meu Pai, dentro de mim, Senhor, para fora. Que isso possa ser, Senhor, impartido. Eu preciso estar, meu Pai, firmado no corpo do Senhor. Para mim estar com Cristo, Pai, eu preciso estar firmado no corpo, que é a igreja, Senhor.